Olá, tudo bem? Me chamo Fabiano. Nesse vídeo eu vou mostrar como faturar próximo de 150 mil de lucro em cima de um imóvel, de lucro para quem vai investir, de desconto para quem vai morar. Essa casa é de um parceiro e amigo e cliente, é uma casa muito boa, como vocês podem ver. Essa é a foto de quando ela foi a leilão da Caixa Econômica. Tá? Ela foi retomada pela Caixa Econômica e foi leiloada. É uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, um quintal na frente, quintal no fundo, um corredor bem bacana, uma casa bem espaçosa, num bairro bom, tá? Apesar das casas próximas não ser meio contra essa ideia de ser um bairro bom, é um bairro muito bom. E essa casa foi comprada, o valor de compra dela foi de 67 mil. Na época ela estava avaliada em 165 mil. Então só aí, né, comprando a casa por 67 mil e revendendo pelo valor de avaliação na época, que geralmente a Caixa avalia como? Ela avalia no momento da venda e usa essa avaliação futuramente, caso necessário. Não sei que passe muitos anos. Essa casa não deve ter 8 anos de, desde que ela foi vendida, certo? Então ela acaba usando a avaliação lá de mercado na época que ela financiou. É, eu vou mostrar na prática quanto foi gasto. Essa casa foi um valor muito baixo, comprada por um valor muito baixo, mas o gasto para entrar na casa foi muito mais baixo, acessível para muita gente. Então nós vamos passar alguns detalhes, vou mostrar alguns. Vou mostrar de uma forma prática como é que isso pode ser feito, né? Como é que você pode arrematar uma casa gastando muito pouco e ter um belíssimo desconto ou um excelente investimento, ok? Deixei no lado aqui a calculadora, porque eu vou fazer algumas contas com vocês. A avaliação do imóvel na época que foi comprado. A avaliação ela geralmente é feita no início da venda para quem perdeu a casa, sendo mais fácil de explicar. Você compra uma casa, ela é avaliada em 165 mil. Passou 2, 3 anos, você não conseguiu pagar, eles vão usar essa mesma avaliação. Porém, já é uma avaliação ultrapassada de mercado. Quando compramos essa casa, já passava de 180 mil de avaliação. E ela foi vendida numa venda direta online por 67 mil reais. Foi considerado 67 mil reais para a venda direta dessa casa. Foi financiado, então sendo financiado deu 10% de entrada na época, que era a entrada mínima, de R$ 6.700. Documentação gastou em torno de 5% do valor do imóvel, em torno de R$ 4.000. Lembrando, vale lembrar aqui que aqui foi uma venda direta, então o meu cliente, ali, meu assessorado, ele foi quem comprou pelo menor valor. O corretor que nos auxiliou até orientou que desse um valor maior, porque poderia ter alguém disputando. Porém, não era uma disputa. O primeiro que desse pelo menos o valor mínimo seria o ganhador da proposta. E por mais que tenha rolado um receio de repente o sistema não estar atualizado, de não ter na época já ter alguém com um valor maior ali ofertado, não houve essa disputa. Demos o valor mínimo, em torno de 24 horas depois chegou a confirmação do aceite dessa proposta. Então foram gastos 6.700, que foi 10% do valor do imóvel, de venda, né? 10% do valor de venda, e financiados outros 90%. Hoje está muito mais fácil, muito mais barato, porque a Caixa aceita 5%. Em alguns casos ela nem pede entrada. Então fica muito mais fácil, muito mais barato. Na época, se fosse 5%, daria R$ 3.350 de entrada. Me diga onde você consegue comprar uma casa, uma ótima casa. Vocês viram ali a foto dessa casa, com 3 dormitórios, cozinha, garagem, sala ampla, espaço no fundo do quintal, garagem coberta, por R$ 3.350 de entrada. É muito baixo, né?
e mais esse valor aproximadamente de documentação. Então, com 6 mil, 7 mil reais arredondando, você já compra uma casa financiada com a parcelinha bem baixa. Aqui foi gasto, tudo valor aproximado, tá? 4 mil reais de documentação. A desocupação, como eu falei, foi de 1.500 reais. Reforma, porque ele quis reformar, ele gastou com hidromassagem, fez uma área gourmet, colocou piso na área externa, no quintal inteiro. Então foi uma reforma generosa para o imóvel, o que ajudou a avaliar melhor o imóvel, né? Subiu o valor de avaliação do imóvel, mas extremamente desnecessário. Como falei, o corretor vizinho ali próximo da casa, até hoje ele faz proposta, ele queria comprar, mas não queria correr o risco. Esse risco você está disposto a correr. Ele não queria correr esse risco por não conhecer, por falta de conhecimento. Então ele propôs pagar 140 mil na casa com o documento certinho, já na mão, fora da Caixa Econômica, né? Então, quer dizer, já dobraria o investimento ali sem gastar com essa reforma, sem gastar com alguma outra coisa, a não ser a entrada e o imóvel em si e a documentação. Aí ela foi parcelada com 10% de entrada, ficou em R$ 704 de parcela, um valor muito baixo. Hoje, essa casa está avaliada em 235 mil, considerando 10% de entrada, que dá R$ 6.700, mais 4 mil de documentação e mais a desocupação, daria aqui, ó, usando de volta para a calculadora aqui, ó, 6.700 mais 4 mil mais 1.500, 12.200 para comprar uma casa, né? Naquela época que era 10% de entrada, hoje são 5%, em alguns casos 0%. Alguns casos assim, a Caixa faz essa promoção, né? 0% de entrada, então você vai gastar só com a documentação e, se a casa estiver ocupada, desocupação, que foi muito tranquilo nesse caso. A reforma ali é algo que o céu é o limite. Você poderia gastar só com a pintura, gastar 3 mil reais com a pintura com uma tinta boa, qualidade, para poder vender, ou poderia gastar 100 mil e reformar a casa inteira, mudar toda a casa, e vai da disposição de cada um. Para investimento, talvez uma pintura já resolva. Para moradia, vale a pena investir. Então, contando com a entrada, documentação, desocupação e reforma, essa casa desprendeu do nosso assessorado ali 32.200 para ficar com uma casa que vale 235 mil. Lógico, eu tenho financiamento. Aí é onde eu vou explicar para você aonde você ganha dinheiro com financiamento. Tá? E é interessante porque é algo real. Ele não tinha uma renda muito alta. Ele deu 6.700 de entrada na época. Hoje você dá esse valor de entrada numa casa de 130 mil. Né? Então olha como é pouca a entrada, né? Então é possível sim fazer muito dinheiro com imóveis.